Primeiro, saudar a todos, cumprimentos nossos pelo convívio e com saudade daquela salinha querida do Allan Kardec, tão aconchegante, tão acolhedora. E as pessoas, eu consigo ver as pessoas sentadas ali, algumas tinham lugares fixos. E muito bom estarmos juntos. Então, vamos ao nosso estudo desta hora. Me coube o conhecimento do princípio das coisas. É do capítulo 2º da primeira parte do Livro dos Espíritos e trata do conhecimento do princípio das coisas. O princípio das coisas. O homem sempre buscou conhecer, assim que ele tomou consciência de si, olhou para o céu, viu as estrelas. Mário Quintana, um poeta rio-grandense, brasileiro, ele dizia, né, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes caminhos, se não for a mágica presença das estrelas. E tem aquele poema, né, do Olavo Bilac, muito conhecido, Via Láctea, ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi que para ouvi-las é preciso estar desperto. E abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda noite. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estou contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. O homem, então, sempre buscou entender a natureza, entender o que ele via, entender esse universo. E nós temos, em todos os povos, aquele mito, né, a lenda da criação do mundo por Deus, com várias denominações, mas encontramos essa explicação, digamos assim, da criação do princípio das coisas entre os nossos indígenas, nos nativos americanos, nos povos africanos, nos povos nórdicos. Então, em todas as civilizações, em todos os povos, sempre há explicação para esse princípio das coisas, para a criação. Quando tudo principia? Quando o que vemos principia. E é interessante que há pouco tempo eu vi através do YouTube, um cientista conhecido, não vou dizer o nome para não divulgar mesmo, conhecido, respeitado como cientista, um pesquisador, quase que ele foi candidato, pensaram até em candidato, levar a sua candidatura ao Prêmio Nobel, e ele declara o seguinte, com convicção: tudo começou com o cérebro humano. E palavras dele, tudo no universo, toda a criação do universo tem uma causa, o cérebro humano. É uma ideia totalmente, né, nós diríamos, estapafúrdia. O cérebro humano ele arquiteta, ele é criador, sem dúvida, mas criar o universo, a criação que nós vemos, e então nós vamos para a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec fez uma revolução. Não é? Kardec fez uma revolução ao perguntar que é Deus, porque Deus era uma persona, né? Era uma pessoa, tinha aquela forma, né, humana, que o homem tinha criado Deus a sua imagem e semelhança. E nós temos o juízo final lá, na Capela Sistina, a criação, e Deus está lá, né, criando
o homem. Então, nós temos ali a imagem de Deus, né? A imagem de Deus em forma humana. Quando no século XIX, isso era o que preponderava. E quando Kardec pergunta que é Deus, ele muda isso. Deus não tem uma forma humana. Por isso que Emmanuel diz que Deus, então, nos deu Jesus, para nós chegarmos a ele. Nós temos dificuldade, nas nossas orações, de visualizar Deus. Não temos, nós precisamos ainda, pela nossa limitação, nós precisamos de algo concreto. E ele nos deu o quê? Jesus, que nós, quando oramos, pensamos em Jesus. Que Jesus já dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e outras, como outros querem o caminho da verdade e da vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus é essa forma que nos aproxima e nos leva a Deus. E aí Kardec muda tudo, que é Deus. Qual é a resposta dos espíritos? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Para nós, ainda é difícil isso, né? Tanto que depois Kardec desdobra algumas perguntas, ele pergunta como é que se comprova a existência de Deus, mais adiante, e qual é a resposta dos espíritos? Por um axioma da ciência, da vossa ciência. Todo efeito tem uma causa. Então, se existe qual é o efeito? Nós olhamos para o céu, olhamos para a natureza, olhamos para as estrelas, ora direis ouvir estrelas, e vemos, nós não fomos criadores. Não foi o nosso cérebro que criou isso. Não foi o cérebro humano responsável por essa criação. Então, há de ter uma causa, né? Então, o estudo de hoje é o conhecimento do princípio das coisas, que é o capítulo dos elementos gerais do universo. E ele começa pela seguinte pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Interessante pergunta, por quê? Se nós vamos à nossa tradição judaico-cristã, nós temos o Gênesis, que é um dos livros do Antigo Testamento, que conta lá a história da criação de Deus. E é assim, no princípio, começa assim, no princípio, né? Então era o princípio das coisas. Deus criou o céu e a terra, depois criou a luz, né? Faça-se a luz e a luz se fez. E no século XIX, o Espiritismo só surge, Kardec esclarece isso, Emmanuel a caminho da luz, estudando, no Consolador. Tem um livro Emmanuel, que é muito importante também, ele faz um histórico. E o século XIX, Kardec já dizia, e a partir do século XVI, novas descobertas foram surgindo, novas pesquisas. O homem foi buscar o princípio das coisas da Terra. Então, ele buscou até as nascentes dos grandes rios, como o Nilo, o Amazonas. Então, eram homens desbravadores, né? Desbravaram mesmo, foram em busca do conhecimento. Outros em laboratórios. E, em geral, os mosteiros foram os grandes laboratórios, né? Se nós lembrarmos, Copérnico era um religioso, Mendeleev era um religioso. Então, vão surgir grandes vultos da ciência. Vamos lembrar do Descartes, que é responsável pelo método científico, que já vinha, né, de Bacon, dos Bacon, o Roger e o Francis, e que era um método empírico, né? Ele, observando, ele comprovava, através da observação, de René Descartes, então, vai sistematizar isso, no que ele chamou de método científico, que é conhecido como método científico, que foi utilizado por Kardec, a parte da ciência, né? A doutrina espírita estuda a ciência do espírito, Kardec deixa isso muito claro, né? Mas não há contradição entre a ciência do homem, que estuda a matéria,
e a ciência do espírito. Então, não há contradição entre ciência e espiritismo. Em algum momento, eles, né, trilharão juntos essa estrada, né? E então é dado ao homem esse princípio das conhecimento do princípio das coisas. O que vocês acham que os espíritos responderam? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. E os espíritos vão confirmar isso em duas outras perguntas, né? Na 239 e na 49, né? Na 239 é dado aos espíritos, então vai além do homem, então não é todo espírito, e Kardec afirma isso, não é todo espírito que sabe tudo, não é todo espírito que conhece o princípio das coisas. E Kardec perguntou isso, né, se seria possível. Na pergunta seguinte: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Olha quem tem o véu. Que véu? É o véu do desconhecimento mesmo. Nós desconhecemos. Nós penetramos só uma pontinha do véu até agora, né? À medida que ele se depura. Então, o princípio das coisas, nós vamos chegar lá, como os espíritos já afirmaram a Kardec anteriormente, para ver Deus e compreender Deus, nós um dia entenderemos e compreenderemos e o veremos, e aí o veremos como ele é, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, no dia em que chegarmos ao estado de espíritos puros. À medida, então, que nós nos depuramos, o espírito vai se depurando, né? Um dia o homem também chegará a essa realidade. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. E aí, olhem que interessante, né? Emmanuel nos diz isso, né? Nos diz isso no Consolador e nos diz isso no livro Emmanuel. Existe um livro pequenininho, Emmanuel, né? Ele diz assim, que nós só poderemos, a ciência terrena, no estudo das vibrações, chegará a conceber a unidade de todas as forças físicas e psíquicas. Então, um dia, ciência da Terra e ciência do Espírito, poderíamos chamar de religião, que está lá no Evangelho, ciência e religião, estarão juntas, né? O homem, porém, terá sempre um limite nas suas investigações sobre a matéria e o movimento. Esse limite é determinado por leis sábias e justas, mas cientificamente poderemos classificar esse estado inibitório como oriundo da estrutura do seu olho e da insuficiência das suas faculdades sensoriais. Então, nós hoje temos o quê? 5 sentidos. Esses 5 sentidos não nos permitem penetrar tudo no universo. Nós vamos entender que só no século XIX Pasteur vai nos revelar o mundo invisível, material. E o Espiritismo vai nos revelar o mundo invisível, espiritual. Então, nós não temos em nós órgãos, faculdades, né, físicas e também psíquicas, que seriam o quê? A evolução do nosso espírito. Então, nós não temos, é o que está aqui na pergunta 18. Para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, são faculdades físicas que nos faltam, e falo da limitação da matéria, e faculdades psíquicas, faculdades espirituais. Não pode, aí pergunta a seguinte, não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Muito boa pergunta, não é isso? Resposta dos espíritos. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. O físico Roger Penrose, junto com aquele outro físico que já faleceu, Stephen Hawking, eles ganharam o prêmio Nobel com uma pesquisa que eles fizeram, e ele declarava que no universo existia um sensor cósmico. Por quê ele declarava isso? Porque nas pesquisas, nas investigações dele, no que eles pretendiam,
eles encontravam sempre um limite, eles não conseguiam passar daquele ponto. Eles iam por caminhos diversos, mas ali a experiência parava. Então, ele denominou, né, de sensor cósmico. Olha que nome interessante para Deus, né? É muito interessante. Deus cósmico, né? E aí Kardec diz assim, olha, quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. À medida que nós vamos penetrando os mistérios, ali no século XIX, os espíritos estão nos revelando uma série de um mundo que nós não víamos, que nós não conhecíamos. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Por quê? Por orgulho, o homem se acha muito, né? O outro que está dizendo que o universo é efeito do cérebro humano, que é a causa... É uma ilusão, né? Ele amontou sistemas sobre sistemas e cada dia que passa ele mostra quantos erros tomou por verdade, que é verdade. O que era verdade, né? Antes passou a não ser mais verdade no dia seguinte, não é assim que acontece? E quantas verdades rejeitou como erros? Olha, a Terra já, né? O Sol orbitava em torno da Terra, imagina. Aí nós descobrimos, né, em determinado momento, Copérnico nos trouxe a ideia de que, na verdade, o sistema é heliocêntrico. O Sol que está no centro. Os planetas orbitam em torno do Sol. Então, são outras tantas decepções para o seu orgulho. E nós vivemos isso, não é? Já vimos tantas coisas que caíram, que eram verdades e não são mais. Então, a própria física quântica, né, que Einstein dizia, né, que o materialismo morreu de asfixia, porque a matéria não existe. Ele provou o quê? Que a matéria é energia condensada, na verdade, tudo é energia. E os espíritos já nos dizem isso, né? Por quê? Nós saímos de onde? E aí saímos de Deus, né? Então, vamos ver como é que Kardec aborda isso na Gênese, ele falando da ciência, né? Na Gênese, Kardec o desdobramento dessa parte, dessa primeira parte, Kardec diz assim, olha, nenhuma ciência, no capítulo 1º, a partir do item 52, ele vai falar disso, né? Convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Então, mesmo o espiritismo, ele nos traz um conhecimento paulatino. E os espíritos dizem isso na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Esse conhecimento, eu não posso dar à criança o mesmo alimento que eu dou a um adulto, a mesma coisa o conhecimento. Eu não vou dar um problema de física para a criança resolver se ela não foi nem alfabetizada. E mesmo no ano seguinte, alfabetizada, eu não posso dar. Existe uma construção do conhecimento necessário, né? Nenhuma ciência existe, diz Kardec, que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Olha só, ciência, ele não está falando do universo, não, está falando de ciência. Todas, sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar a um desconhecido. E é exatamente isso. Tanto que Newton dizia que, para ele chegar ao ponto em que ele tinha chegado, as verdades que ele tinha chegado, ele estava sobre ombros de gigantes. Então, é isso. Foi uma construção de milênios. Os ensinos, então, se complementam, tanto que nós temos lá no Evangelho, primeira revelação Moisés, segunda revelação Jesus, terceira revelação a doutrina espírita. Os espíritos não se manifestam, e aí a pergunta seguinte, 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos,
sim se o julgarem conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. É muito interessante, né? E aí eu lembrei de uma história que Dona Ivone conta, acontecido numa reunião que ela estava lá em Minas, né? Em Lavras. Doutor Bezerra esclarece que no futuro nós nos veremos e nos falaremos por vídeos, né? por telas, à distância. E aí o doutrinador, né, da época, ele doutrina o doutor Bezerra, porque era um espírito ali querendo enganar a todos, trazendo uma informação que não era verdadeira, que não era possível. Então, olhem só, não é? Então, os espíritos, eles só dão aquilo que nós podemos, eles não vão além. Então, olha o que Kardec nos traz na Gênesis, item 60 do capítulo 1º. Os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem, nem para lhe transmitir inteiramente pronta nenhuma ciência. Então, tudo, nossa evolução, a ciência, tudo, evolui pelo esforço humano. Eles inspiram. O Einstein dizia que tudo que ele trouxe, né, e viu na pesquisa e revelou ao mundo, o Einstein, ele primeiro sonhou, foi tudo fruto de sonho. Então, eles mostram, mas o esforço é dele. Ele viu aquilo em sonho, aí depois ele foi constatar se era verdadeiro ou não, né? Os espíritos não detêm todo saber, nem toda sabedoria. Qual a utilidade das revelações se os espíritos não sabem mais que nós? Ou não nos dizem tudo o que sabem? Nós vemos isso no Livro dos Espíritos. Eles dizem, não. E Jesus mesmo disse que não podia revelar tudo, não é? Pedirei ao Pai que vos mande um outro Consolador, que nós sabemos hoje que é o Espiritismo, que esclareça o que eu vos disse, não é? E que revele o que eu não pude dizer. Então, qual a utilidade das revelações se os espíritos não sabem mais que nós? Primeiramente, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Então, eles não vão revelar o que nós temos que conquistar pelo trabalho. Segundo lugar, e nós vimos ali que o doutor Bezerra, né, tentou falar, na época se achava que era pela televisão, né, que nós íamos nos ver falando uns com os outros. E, na verdade, ele estava além, né? Há coisas cuja revelação não nos é permitida, porque o grau de nosso adiantamento não comporta. Nós não entenderíamos. E não existem momentos que eles dizem, André Luiz, na obra de André Luiz, nós vemos isso, que não tem termo de comparação. Para nós entendermos alguma coisa, nós precisamos comparar com algo que nós conhecemos. Nós partimos do conhecido, assim é a ciência, para o desconhecido. Então, nós temos que partir de algo conhecido. Muitas vezes eles não têm, nós não temos parâmetro de comparação, né? Suas manifestações, as manifestações do Espírito, serviram para dar-nos a conhecer um mundo invisível que nos rodeia e do qual nem suspeitávamos. E só esse conhecimento seria de capital importância, mesmo que nada mais pudesse ensinar. Então, só a revelação do mundo invisível é uma grande... Hoje, quantos espíritos aí encarnados, né, fazem uma luta contra a existência do espírito? Nada tem de extra-humanas as manifestações. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e dizer-lhe, nós existimos, logo, nada não existe, né? Então, Kardec, falando, né, do Espiritismo, também na Gênesis, né, também no capítulo 1º, ele diz assim, o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia vir depois das elaborações delas. Nasceu pela força mesma das
coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com o auxílio apenas das leis da matéria. Então, existem, né, fenômenos, e mesmo na matéria, que nós não conseguimos explicar. Então, e especialmente os fenômenos físicos que aconteciam ali, vieram como uma nuvem organizada, como dizia Arthur Conan Doyle, como ele disse, né? E que era exatamente para acordar o homem, despertar o homem. O homem, Kardec diz que o espiritismo veio para matar o materialismo. E nós sabemos que é exatamente isso, porque o espiritismo comprova a existência dos espíritos. São eles mesmos que falam, eles se materializam, eles provocam aqueles fenômenos de transporte, de raps, de batidas. Então, e isso em todos os lugares, exatamente para chamar a atenção do homem. E eles nos revelam, de alguma forma, né, esse princípio das coisas. Qual é a causa? É Deus. E eles comprovaram isso. Kardec diz isso, né? O espiritismo comprovou a existência do espírito. Quem não comprovou a existência da matéria foi o materialismo. Tanto que nós temos Einstein dizendo que ela, né, não existe, que o materialismo morreu. Então, é muito interessante que nós, né, fomos ao livro que Kardec estudou e falou dele na Revista Espírita, que é Deus da Natureza, de Camille Flammarion. Flammarion foi um astrônomo, estudioso espírita, e foi diretor, né, do Observatório de Paris. Foi um grande astrônomo. E na Gênese, o capítulo 6º, Uranografia, ele estuda exatamente esse princípio das coisas. E tanto que há uma nota ali dizendo que, na verdade, ele foi Galileu Galilei. E ali, como Galileu Galilei, que ele nos traz ele trazia nele aquele conhecimento. E Kardec fala, né, do Deus na natureza, ele fala a respeito dele, dizendo do ceticismo de um grande número de sábios, porque isso já estava ali acontecendo no século XIX. Os chamados cientistas, os chamados sábios, né, eram céticos, materialistas. Né? Conclui-se erradamente que a ciência por si mesma é ateia, ou conduz fatalmente ao ateísmo. Então, ele estava dizendo o quê? É falso a ideia de que a ciência é ateia ou, né, o que conduz ao ateísmo. Isso não é verdade, porque existem inúmeros cientistas que comprovam a existência de Deus exatamente, né, pela natureza, que é o que Flammarion faz. Não é? Deus na natureza. Esse livro é lindo, que ele vai mostrando como a natureza prova a existência de Deus, que é exatamente o que os espíritos disseram a Kardec. Como é que nós comprovamos a existência de Deus? Por um axioma da ciência, pelo efeito, conheceis a causa. Então, se há um efeito, há uma causa. Então, qual é o efeito? Essa beleza toda que nós temos na Terra, em qualquer lugar do mundo, é de uma beleza incrível. Né? Nós vivemos numa cidade maravilhosa. Né? E então, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, né, vai nos dizer assim: com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou, desde o vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, 1,5 bilhão de anos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária de razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços fora. Então, o princípio, o que Deus cria? Deus cria o princípio inteligente, o princípio material. Desse princípio material, sai o fluido cósmico universal, e do princípio inteligente, o espírito. Esse princípio inteligente da mônada, né, ele vai evoluir e, para chegar ao estágio, né, da fase hormonal, ele leva 1,5 bilhão de anos.
E diz, né, André Luiz, provavelmente levará o mesmo para chegar à angelitude. Então, corramos, né, gente, porque nós estamos numa corrida para ascender e nos tornarmos espíritos puros. Então, olha que interessante, né? Hoje, então, de tudo que é a matéria, saiu desse fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva. E como foi, nós não sabemos. Como o espírito sai de Deus, esse princípio inteligente, nós não sabemos. Não temos ideia e, por enquanto, não vamos ter. Como a matéria se forma? Nós sabemos que sai dessa matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal, mas como Deus faz? Nós não sabemos. Como depois tudo se transforma. Mas hoje a ciência, e aí Kardec lembra que já no século XIX a ciência começava a penetrar esse conhecimento, que existia uma matéria primitiva que dava origem a tudo. Hoje a ciência já afirma isso, existe com certeza. Ele chamou essa matéria primitiva, que os espíritos denominaram fluido cósmico universal, eles chamam de matéria e energia escura. Porque daí é tudo que movimenta o universo, tudo que o movimenta e cria, né? Porque o universo está em expansão. Aquilo que Jesus falava, meu Pai trabalha até hoje, né? E aí nós vamos voltar a Flammarion, em Deus da Natureza. E ele afirma assim: se os sábios não viram Deus em suas pesquisas, foi porque não quiseram ver. Se os sábios não viram Deus em suas pesquisas, foi porque não quiseram ver, que é exatamente o que alguns cientistas hoje, Morrison, Divaldo Franco tem uma palestra sobre isso, né? E o Morrison, um cientista, ele mostrando como se prova Deus observando a natureza, que Flammarion já tinha feito isso no século XIX, de 1867. E Flammarion, então, na introdução do Deus na Natureza, ele diz assim: não lastimemos, porque nós somos curiosos e queremos penetrar, né? Nós somos, como dizia Mário Quintana, aquele que quebramos a caixinha de música, perdemos a música, mas nós queremos saber o que está dentro. Não lastimemos que Deus não nos houvesse tudo revelado ao criarmos. Não lastimemos que ele não nos revelasse, dando-nos, contudo, o direito de discutir. Essa prerrogativa de nosso ser é ótima em si mesma, como condição maior do progresso, porque ele nos deixou esforço de ir em busca do conhecimento. Mas nós temos que nos esforçar, ele não vai cair do céu, né? Hoje, as pessoas acham que adquirem conhecimento por osmose, né? Ou só indo lá no Google. É assim não, não é assim não. Tem que sentar e estudar. Um dia uma criancinha perguntou para o Einstein, né? O Einstein ia às escolas conversar com as crianças. E aí uma criancinha perguntou a ele: senhor Einstein, o que a gente faz para ser gênio? Ele falou: para ser gênio, não sei, mas a gente só consegue conhecimento sentando para estudar. Flammarion, ainda no Deus Natureza, diz: de fato, Deus está na natureza visível, como a força íntima de todas as coisas. Então, Deus está nas coisas. Temos considerado na natureza as relações harmônicas que constituem a beleza real do mundo. E na estética das coisas encontramos a manifestação gloriosa do pensamento supremo. Nós sabemos o quê? Que as leis que regem a natureza são leis divinas. As leis que regem o cosmos são leis divinas, são leis de Deus. Ao mesmo tempo que tão alto nos elevar a inteligência, deixaram resvalar o sentimento a níveis tão baixos. Então, Flammarion chama atenção para isso. A tecnologia hoje, né, século XXI, a tecnologia avançada, medicina avançada, uma, né, série de conquistas do homem, mas e a moralidade?
A causa de nossa decadência social deve-se à nossa falta de fé. Hahnemann, o pai da homeopatia, ele dizia que o homem só tem uma única doença: o afastamento de Deus. Impossível impedir, olha o otimismo, né, e a esperança de Flammarion. Impossível impedir que o progresso nos conduza a todos para uma fé superior, que ainda não possuímos, mas para a qual já caminhamos. Então, o homem, mesmo sem querer, mesmo sem saber, mesmo sem querer saber, sem querer conhecer, ele caminha para Deus e para ser um ser superior. E essa fé será a convicção científica da existência de Deus, que é exatamente a aliança da ciência e da religião que está lá apontada no Evangelho, numa escalada à verdade pelo estudo da criação. A contemplação de Deus através da natureza. Todas as coisas criadas dão testemunho do poder e sabedoria divinos. Ademais, para sentir a poesia das coisas, é preciso, antes de tudo, possuir a poesia dentro de si mesmo. É preciso que a alma entre em vibração. Por isso, os espíritos vêm nos relembrar o Evangelho. Por isso, os espíritos nos dizem que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, o Cristo tem de viver em nós. Nós temos que nos aproximar e viver como roteiro de nossas vidas o Evangelho. E aí nós veremos a Deus um dia. Né? E conseguimos ver Deus na natureza, nas coisas, até nas coisas da nossa vida. E aí, para encerrar esse estudo do princípio das coisas, que conheceremos e penetraremos um dia, uma música do Cabete, que tem por título Quem? Quem criou o céu o sol e a terra, as estrelas e o luar? Quem criou a imensidão do azul, do céu e o mar? O poema das cascatas, o cantar dos passarinhos, a magia que há nas matas e a ternura que há nos ninhos. Quem criou tanta beleza no esplendor da natureza? O sorriso da criança de esperança e as flores perfumadas do jardim, o sorrir das alvoradas e a crença que vibra em mim. Quem criou o universo tão sublime na sinfonia do amor que exprime hinos de paz e de harmonia, e a apoteose crepuscular na vida a cantar em vibrações de alegria? E ele responde: Deus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade de aqui estarmos. Abraço a todos do Allan Kardec. Muita paz.